Nesta videoaula, vamos relembrar os processos de soma e subtração vetorial através de exercícios propostos. Duas forças concorrentes de módulos 8 N e 6 N admitem como resultante uma força de módulo R. Das hipóteses que se seguem, a única impossível é... Temos duas forças, uma de 8 N e uma de 6 N. Não sabemos a direção dessas forças. Então, vamos admitir que a força F1 de 8 N e a força de 6 N formam entre si um ângulo θ qualquer. Vamos somar essas forças. Inicialmente, traçamos um segmento de reta paralelo ao vetor F2 a partir da extremidade de F1. Agora, vamos traçar um segmento de reta paralelo a F1 a partir da extremidade de F2. O vetor resultante tem origem nas origens em comum e extremidade na intersecção dos dois segmentos de reta. Esse processo é conhecido como regra do paralelogramo. Nada mais é do que um caso particular da soma vetorial, cuja regra é a regra da poligonal. Observe que, ao traçarmos um segmento de reta paralelo a um vetor e a outro vetor, no ponto de intersecção, temos da extremidade do vetor, por exemplo, F1, ao ponto de intersecção, o vetor F2. Ou seja, simplesmente posicionamos a origem de F2 na extremidade de F1. Agora observe que o ângulo entre F1 e F2, chamado de θ, que aqui aparece nas origens comuns dos dois vetores, também aparece neste trecho da nossa figura. São ângulos iguais. Agora, observe. Se o ângulo θ diminuir até 0 graus, a resultante que liga a origem do primeiro vetor à extremidade do último terá dimensão máxima. Ou seja, quando o ângulo entre dois vetores a serem somados é de 0 graus, a resultante entre os dois é o maior valor possível. No caso, 8 N mais 6 N, 14 N. Então, se somarmos esses dois vetores, jamais obteremos um vetor resultante de intensidade maior de 14 N. Agora, vamos definir o ângulo formado entre os dois vetores como 180 graus. A resultante é obtida ligando-se a origem do primeiro à extremidade do último vetor, posicionado. Agora o ângulo entre os vetores é 180. Agora a resultante é a mínima possível. Terá dimensão 8 menos 6. Portanto, 2 N. Ou seja, se somarmos esses dois vetores, a resultante entre eles jamais será menor que 2 N. Então entendemos que a resultante entre esses dois vetores F1 e F2 terá no mínimo o valor 2 N e no máximo o valor 14 N. Logo, das hipóteses apresentadas na alternativa, a única impossível é a C, pois a resultante seria maior que 14 N. E 14 N é o máximo de resultante que podemos obter da soma desses dois vetores. Lembre-se, se somamos dois vetores, a resultante será máxima quando o ângulo entre eles for de 0 graus, ou seja, eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso, a resultante é a soma dos módulos dos vetores. A resultante, no entanto, será a mínima possível quando os vetores formarem entre si 180 graus. Portanto, eles terão, nessa situação, mesma direção e sentidos opostos. Bastando, portanto, para calcular a resultante mínima, subtrair o módulo da força maior do módulo da força menor. Na figura abaixo, cada quadrado representa uma força de 1 N.
a resultante das forças representadas tem módulo igual a... Vamos somar os vetores. Observe que se eu somar o vetor azul com o outro vetor azul que aparece na figura, a soma será nula. Isso decorre do fato de que, se ao posicionarmos os vetores de tal forma que a origem de um coincida com a extremidade do outro, e o último vetor posicionado tiver sua extremidade coincidindo com a origem do primeiro, então a soma vetorial é nula. Então dizemos que o vetor que aponta para a direita está sendo anulado pelo vetor que aponta para a esquerda. Isso é um caso particular. Dois vetores têm soma nula quando possuem mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade. Observe que temos vários vetores opostos na figura. Novamente, a soma desses dois é nula. Assim como a soma desses dois vetores também é nula. A soma de vetores opostos de mesmo módulo sempre será nula. Logo, se somarmos os 6 vetores, como um anula o outro, teremos uma resultante igual a zero. A figura mostra um sistema de 6 forças aplicadas em uma partícula. O lado de cada quadrado da figura representa uma força de intensidade de 1 newton. Determine o módulo da força resultante do sistema. Observe que na figura temos a seguinte situação. Ao somarmos F1 com F2 com F3, somar vetores significa colocar a origem de um posicionado na extremidade do outro. Ao somarmos esses 3 vetores, a extremidade do último vetor posicionado coincide com a origem do primeiro, não importando a ordem com que se faça a soma. Logo, a soma de F1, F2 e F3 é nula. Da mesma forma, se somarmos F4 e F6, a extremidade de F6 coincide com a origem de F4. Então, a soma desses dois vetores também é nula. Ora, se vamos somar F1, F2, F3, F4, F6 e F5, e F1 mais F2 mais F3 é igual a zero, assim como F4 mais F6 igual a zero, a resultante das forças será igual a F5. F1, F2, F3 igual a zero. Soma. F4 mais F6 igual a zero. Soma. Então, resultante igual a F5. O módulo da força resultante é o módulo de F5, que corresponde a 1, 2, 3 newtons. Os 4 vetores, cada um de módulo V, representados na figura, têm soma vetorial de módulo. A figura nos mostra que V2 está sendo somado a V1, pois sua origem coincide com a extremidade de V1. Por sua vez, V3 está sendo somado a V2. E por sua vez, V4 somado a V3. Então, a figura nos mostra a soma vetorial de V1, V2, V3 e V4. Como a extremidade do último vetor, por exemplo, V4, coincide com a origem do primeiro vetor, necessariamente a soma é nula. Ou seja, se no processo da regra de poligonal, regra de soma de vetores poligonal, obtermos, mediante ao posicionamento correto dos vetores, uma figura fechada formada pelos vetores, necessariamente a soma desses vetores é nula. Alternativa certa A. Uma vítima de um acidente automobilístico sofreu uma lesão no maxilar inferior. Após o atendimento de primeiros socorros, foi submetida a uma tração, conforme a figura abaixo.
Os trechos de fio BC e AC estão no mesmo plano horizontal. Com base nessas condições, qual o módulo da força que o queixo do paciente aplica no suporte? A figura nos mostra que os fios que passam pelas polias A e B aplicam, cada um, força de intensidade 20 newtons no ponto C. A soma desses dois vetores provoca uma resultante de forças no ponto C para a esquerda, o que faz o ponto C empurrar o queixo do paciente para a esquerda. Logo, o queixo do paciente empurra o ponto C para a direita, de acordo com a terceira lei de Newton. Ora, a resultante dessas três forças no ponto C é igual a zero. Então, vamos observar que essas forças são coplanares e a resultante dessas forças é nula no ponto C. 20 newtons, formando entre si um ângulo de 120 graus e a força aplicada pelo queixo, Fc. Se a soma das três forças coplanares é nula, então, se posicionarmos a origem de uma na extremidade da outra, ou seja, se aplicarmos a regra da poligonal para a soma de vetores, a extremidade do último vetor posicionado coincidirá com a origem do primeiro. Inicialmente, vamos posicionar então a força Fc horizontal, a força T e a outra força T. Observe que temos a formação de um triângulo com dois lados iguais, portanto, dois ângulos opostos iguais. Esses ângulos foram chamados de alfa e alfa. No entanto, observamos que o ângulo entre os dois vetores T é de 120 graus. Esse ângulo corresponde ao ângulo externo do triângulo apresentado. Portanto, se temos este ângulo externo igual a 120 graus, o ângulo interno formado pelos dois lados de força T é de 60 graus. Então, o triângulo é um triângulo equilátero. Se o triângulo é equilátero, então a intensidade de Fc é igual à intensidade das trações em cada fio, 20 newtons. Lembre-se, um triângulo equilátero é aquele que possui três ângulos internos iguais, no caso 60, 60 e 60, já que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Daí entendermos que Fc tem intensidade igual às forças T em cada fio. Como trata-se de uma questão clássica, lembre-se de que, se temos três forças agindo sobre um mesmo ponto material, duas delas de mesma intensidade, formando 120 graus entre si, a terceira força, caso a resultante das três seja nula, terá intensidade igual à intensidade das demais. Nessa questão, então, temos a alternativa correta B. Felipe está dirigindo um carro em uma estrada que cruza perpendicularmente uma linha de trem. Enquanto ele se aproxima desse cruzamento a 40 km por hora em relação à Terra, um trem também se aproxima do mesmo cruzamento a 30 km por hora em relação à Terra, como representado esquematicamente nesta figura. Considerando-se essa situação, é correto afirmar que, para Felipe, o trem está se aproximando dele com uma velocidade cujo módulo é de... Foram dadas as velocidades vetoriais do trem e do carro de Felipe em relação à Terra. Queremos obter a velocidade do trem em relação ao carro de Felipe. Logo, devemos fazer a subtração vetorial das velocidades do trem e de Felipe em relação à Terra. VTF é a velocidade do trem em relação a Felipe. VT, velocidade vetorial do trem em relação à Terra. E VF, a velocidade do carro de Felipe em relação à Terra. Trata-se então, lembre-se, de uma subtração vetorial. Vamos utilizar da regra prática para subtrair os vetores apresentados. Ou seja, devemos desenhar a origem de um vetor coincidente com a origem do outro vetor.
A subtração dos vetores tem a direção do segmento de reta que une as extremidades dos dois vetores. Agora, vamos estabelecer o sentido desse segmento de reta. Como estamos fazendo VT menos VF, a extremidade do vetor relativo coincidirá com a extremidade do vetor VT. Aí está. Então, esta é a direção e sentido da velocidade do trem em relação a Felipe. Agora vamos determinar o módulo da velocidade relativa. Nesta figura, observamos que a velocidade relativa é a hipotenusa do triângulo retângulo formado pelos vetores VF e VT, cujos módulos são 40 km por hora e 30 km por hora. Então, utilizando-se do teorema de Pitágoras, temos que velocidade relativa ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 30 ao quadrado, 900. 40 ao quadrado, 1600. Então, velocidade relativa ao quadrado igual a 2500. Logo, a velocidade relativa será de 50 km por hora. Alternativa B. A velocidade máxima, a partir da qual o radar fotografa o motorista infrator, está na direção que forma um ângulo θ com o movimento do automóvel. Ora, então, a velocidade máxima é uma componente nesta direção do vetor V1. Lembre-se, é sempre possível encontrar dois vetores ortogonais entre si, cuja soma é igual ao vetor que possuímos, no caso V1. Então, vamos traçar um segmento de reta partindo da extremidade V1 que é perpendicular à direção que forma um ângulo θ com a direção do movimento do carro. Temos então dois vetores ortogonais entre si, componentes do vetor V1. Eles, se somados, geram V1. A velocidade máxima permitida é a componente que possui a direção do segmento de reta que forma o ângulo θ com a velocidade V1. Então, nesse triângulo retângulo, podemos entender que o cosseno de θ é o cateto adjacente, cujo módulo é igual à intensidade V sobre hipotenusa, cujo módulo é a intensidade de V1. Logo, temos que a velocidade máxima a partir da qual o motorista será multado será igual a V sobre cosseno de θ, onde V é a velocidade na qual o pardal, o radar, foi calibrado. Alternativa correta, D.